Ô Maurício, como que você capta e entende a força do Bolsonaro e do bolsonarismo em 2026? Na análise política, no jornalismo político, os próprios partidos me parece que não têm ainda essa dimensão. Se o Bolsonaro, diante da iminente prisão, diante da operação política do Eduardo lá na Casa Branca, se é um ativo, né? É um ativo eleitoral ainda forte, relevante. Bolsonaro vai influenciar na eleição de 2026, é determinante para uma eventual vitória da oposição, ou até lá pode ter uma tendência aí de ser alguém tóxico, por exemplo, ou uma força tóxica para um eventual candidato de direita? Eu quero fazer três pontos aqui, se você me permite a ousadia de discordar da análise do colega aí. Dependendo do corte que você faz histórico sobre incumbentes com aprovação de governo, a análise é correta, mas nos últimos 10 anos, a maioria dos incumbentes tem perdido a eleição. Eu acompanho a eleição globalmente, eu fiz um cálculo que nos últimos 10 anos, em 80% dos casos, a oposição ganhou. Inclusive, chefes de Estado que têm aprovação superavitária, como o Narendra Modi, por exemplo, saiu menor da eleição. E um dos motivos é justamente essa da polarização, porque hoje a rejeição ao eleito é tão forte que é muito difícil, mesmo o cara com 40%, entrar numa condição saudável de reeleição. Dito isso, falando do Bolsonaro, a gente tem um cálculo que o bolsonarismo ele representa mais ou menos 12% do eleitorado. Bolsonarismo forte, duro, né? Aquele que é realmente o Bolsonaro tem bastante empatia e, obviamente, os eleitores que acompanham ele em qualquer cenário. Esses 12%, eles representam duas forças que eu acho que estão ainda muito estabelecidas. A primeira é a força da ajuda do bolsonarismo nas eleições proporcionais. Esses 12% podem mobilizar muito voto para deputado, seja deputado federal, estadual e, eventualmente, para o Senado. O segundo é que, se não houver, eu tenho uma hipótese que, se a gente não houver um candidato com o sobrenome Bolsonaro no primeiro turno ano que vem, esses 12% eles estão muito abertos a um candidato que se apresente como de fora da política, um outsider, com um discurso bastante disruptivo. E esse grupo ele pode aderir facilmente a um discurso à la Pablo Marçal na eleição paulista de 2024. Aí, sob o ponto de vista da majoritária, eu acho que ele perdeu força. Eu acho que, como eu falei, se a gente tem 12% que são bolsonaristas, nos nossos cálculos a gente tem aí 25% do eleitorado que é uma direita não bolsonarista, né? Obviamente, essa direita não bolsonarista teve que votar no Bolsonaro justamente pelo antipetismo, mas ela está se distanciando bastante do Bolsonaro, obviamente, depois que ele saiu do poder. Então, respondendo a tua pergunta, do ponto de vista de majoritário, ele perdeu força, mas esses 12% eles podem mobilizar bastante nas eleições proporcionais e podem, eventualmente, dar força ou dar sustentação para um outsider na eleição presidencial.